Fala, grande! Como está? Ah, Oi. e tá gostoso aí, hein? Peraí que eu já volto. Fica aí. Vinho agora, fez a barba, tirou o bigode. É, tá no... Mas bem porque é assim, todo mundo me chamando de El Chapo, de mafioso, ninguém falou que eu tô parecendo alguém menos perigoso, né? Galera, olha só, essa é a live que a gente conta as verdadeiras histórias em relação aos nossos alunos e à dança de salão. E hoje eu tenho nada mais nada menos que as pessoas que eu mais admiro dançando. Admiro o Tieto, puxo o saco, falo, o que tiver que fazer, eu vou fazer sempre, porque a generosidade deles é absurda. Érico, Rodrigo e Bianca Gonzalez. Obrigada. Valeu. Queria agradecer a galera que tá aí presente, a Neuza, a Cíntia, Solange, Lidiane, Val Clemente, que bacana. Fala, gente querida aí. Ana Paula, ó, a galera tá chegando aí bacana. Muito bom isso. Aí. Aproveita aí, galera. Já compartilha no aviãozinho aí para eu chamar a galera aqui para lá e para a gente conversar. A gente vai contar a história da galera. Vou contar a história do Val, vou contar a história... Ih, pronto, não era para denunciar, né? Vou contar a história... Quem tá entrando aí, eu vou denunciar aqui. Eu vou contar a história deles. Opa! Porque assim, né? A gente escuta, lê e vê falar sobre que a dança de salão muda a vida das pessoas, que a dança de salão é boa para a qualidade de vida, uma série de links dizendo que é. Mas é legal a gente escutar a história, né? E nada melhor do que escutar o professor contando o que ele ouviu do aluno, né? Então, maravilhoso. Conta para nós aí. Conta uma história. Eu vou a Solange está aí na área e vou contar uma história que ela me contou. Sim, manda ver. Que quando ela nasceu, o pai dela já dançava no clube aqui no Rio, eu acho, né? Ali no Grêmio 11 de Junho, né? Que ficava no centro. E ele já era um dançarino, já dançava por lá e tal. E ele, de forma informal, né? Dançava com ela, com os irmãos em casa. Olha o apego emocional que ela tem da infância dela em relação à dança, né? Às vezes a gente na nossa criação uma lembrança dos nossos pais, às vezes de brigas, né, de dificuldades, tal. O apelo emocional que ela tinha era com a música, com a dança. Olha que coisa linda. O próprio Jaime já falava isso, né, que a melhor relação que ele tinha em relação ao pai dele era quando ele lembrava do pai dançando com a mãe. E eu também, quando comecei a dançar, foi porque eu via muito minhas tias, meus tios, minha mãe dançando. Meu pai não era muito de dançar, não. Mas eu sempre puxei o lado da minha mãe, que sempre gostou de dançar, de seresta, de samba. Então, eu aprendi a sambar no pé com a minha mãe que me ensinou. Aí, depois que eu descobri que eu podia exercitar, treinar isso numa escola, porque há 30 anos atrás a gente não conhecia tantas escolas de dança. E aí eu vi que existia uma forma de aprender, aí eu não parei mais. Aí se joga, né? E só colhe coisas maravilhosas em relação a nós mesmos com o mundo com que a gente vive, né? Fala aí, boa tarde, querido. Tá o Yuta, o Alex, tá chegando aí. A Ana. Muito bom. Olha só, uma outra historinha aí, aproveitar que o Val, não sei se ainda tá por aí. Ele era um cara muito teoricamente extrovertido, porque ele era brincalhão, mas ao mesmo tempo muito tímido. Ele não conseguia se organizar, chegar para paquerar uma menina, não conseguia fazer essas coisas. A dança transformou ele, não só ele, muitos outros que estiveram na época dele, como o Rafael Portilho, que é professor também, Diogo, Diogo tinha 2 pés direitos, não sei o que, é outro profissional fabuloso também de tango. É impressionante como é que a dança entrou na vida deles, transformou, não entrou assim, e eles eu falei negócio de se aproximar, mas eles não usavam a dança com o intuito de querer pegar mulher, nada disso não, tá? Eu só falei em relação à timidez que existia nesse aspecto, né? E se apaixonaram pela dança e
aos poucos, na live que eu fiz com o Val Clemente, ele até contava que de vez em quando ele arrumava umas desculpas esfarrapadas para bater de madrugada na minha casa. Ele contou assim: ah, eu batia na tua casa lá com o Diogo, pedindo para você fazer no teu micro-ondas lá pipoca pra gente, só para poder ficar conversando com você sobre dança, que você mostrasse os vídeos da galera dançando de antigamente, não sei o quê. Né? Então tinha todo um lado emocional e transformou eles em profissionais fantásticos que entendem do assunto, que entendem da ideia, com uma construção corporal e musical muito bacana. O Alex está dizendo que ele achava que as pessoas nasciam sabendo, né? O velho talento leva jeito. Depois ele descobriu que quando se estuda e pratica, o talento também se incorpora a gente. Isso dá segurança, né? Isso dá verdade para a gente, né? Rapaz, se eu te falar, eu conheço algumas pessoas que têm um talento absurdo. E talvez esse talento seja o pior que ela tem. A pior coisa que ela tem para a dança dela. Por quê? Aí eu faço até um trocadilho, falo assim, geralmente é o talento que tá lento. Que fica lento, entendeu? Porque o talento, ele te ajuda no start, no começar. Mas lá no final, não adianta ter talento se não tiver trabalho. Se não tiver dedicação, se não tiver estudo, se tiver hábito, o hábito de praticar. Né? A gente está dando um curso agora sobre musicalidade. É um curso que, assim, essa pandemia já está rolando 3 meses e a gente sempre foi muito conhecido em relação a trabalhar musicalidade e nós relutamos muito em abrir esse curso. Porque eu ainda tenho dúvidas dele, tá? Não tenho ainda certeza. Começou agora, só teve uma aula. Mas qual é a minha grande dificuldade nesse curso? Porque muitas pessoas vão para a aula, fazem a aula e desligam. E quando se trata de musicalidade, você não pode desligar nunca. Eu preciso que você pratique o seu ouvido, pratique a sua ação, pratique o seu gestual, a sua relação de como ouvir a música, como expressar a música diariamente, para que essa musicalidade não só seja... Porque eu tenho certeza que musicalidade todo mundo tem. Tá Mas certo? é algo que não dá para você dizer, ah, entendi, pronto. Não, você tem que praticar, né? Como quase tudo na dança, se você não treinar muito, você acaba não evoluindo, não realmente fixando aquele aprendizado. Não basta entender, né? O nosso estudo é muito prático, inclusive na hora de estudar a música. Estudar a musicalidade não é uma coisa só teórica, é uma coisa prática, que requer assiduidade e treino, né? E a gente está tentando, né? Ver assim, a gente está com uma turma lá de 25 pessoas nesse grupo, né? Que a gente colocou esse número como meta, a gente não vai deixar mais entrar. E assim, eu tenho já recebido relatos de pessoas que estão fazendo cursos online com a gente, falando, poxa, se não fossem essas aulas, eu não sei o que seria de mim nesse momento de pandemia, de confinamento. Porque as pessoas estão muito estressadas, deprimidas, angustiadas, né? Tolhidas da sua liberdade. Então, nunca fez tanta falta. Às vezes a gente brinca, né? A gente mora aqui perto da praia. Mas eu nunca quis tanto ir a uma praia como eu quero ir agora, né? Às vezes você tem as coisas ao seu alcance e não dá o devido valor. Quando você não tem, aí que você falta. Então, muitas pessoas que estão fazendo aula, né, estão dizendo que está fazendo muito bem se movimentar. É um momento mais feliz, mais descontraído do dia dela. É a hora que ela está fazendo aula de dança. O fato de ter que se preparar para o compromisso, uma série de coisas ajuda. Sim. Ô, Érico, sabe, quando você fala sobre praticar em relação ao talento, quando eu estava fazendo educação física, a gente teve um dia uma aula de vídeo, e nesse vídeo tinha o Pelé. Aí a gente ficou, pô, Pelé treinando. Pelé é o maior gênio da história do futebol. E o vídeo é dos anos 60, 65, 64, se eu não estou enganado. Cara, ele treinava mais que todo mundo. Ele
ele fazia mais de 200 saltos dentro de uma caixa de areia para cabecear. Todo dia. Estamos falando de Pelé. Pelé. Né? O Oscar Smith também, do basquete, ele falava que terminava o treino e ele continuava fazendo lance. E por que a dança tem que ser diferente? Não é igual, a gente tem que dançar também, né? A gente talvez não leve assim o aprendizado de dança, né? Para quem quer ser profissional, tem que ser mais a fundo mesmo, tem que haver um esforço maior, né? A gente sempre brinca assim, você quer dançar bem, muito bem ou mais ou menos? Muito bem é mais caro, né? Tem mais esforço, tem uma dedicação, né? Diária, muito profunda. Mas a gente pode aprender a dançar se divertindo. E a dança é uma atividade física, além de cognitiva também. Então faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para tudo. Eu tenho exemplos, por exemplo, de um aluno meu que fez aula comigo um tempo e eu senti que ele entrou fora do peso, acima do peso, depois ele perdeu massa, perdeu, né? E estava bem, e dançava, gostava, e suava dançando na aula, né? Fazia salsa. E era apaixonado, fazia todas as aulas. Depois de um tempo é que vem esses depoimentos, né? Ele falou, Bianca, eu vim para a dança porque eu estava quase infartado. Meu médico, meu cardiologista falou, olha, você vai ter que fazer alguma atividade física urgente, mudar todo o seu modo de viver, senão você não vai sobreviver. Então, de vida. E aí ele falou, bom, o que eu gosto de fazer? Ele encontrou na dança essa atividade física, perdeu peso, depois baixou colesterol, açúcar, tudo com a dança, com as aulas, né, diárias, e ele veio agradecer, dizendo que, olha, se não fosse a dança, ele não estaria vivo. Isso é muito legal da gente ver, né? Que também... Melhora cardíaca, qualidade de vida, felicidade, se divertindo com a dança. Eu falo, como educador físico, que a melhor atividade que existe para te trazer toda a qualidade de vida, que engloba saúde mental, emocional, sentimental, física, é a dança de salão. De salão. Dançar com o outro, compartilhar. Não é? História maravilhosa. Um dos meus maiores aprendizados com a dança foi quando eu dei aula para uma cega. Uau! Eu dava aula para uma cega. Então, eu tinha que arrumar formas de ensinar para ela, né, de maneira mais clara. Não dava para fazer assim, olha o meu passo aqui e faz igual. Não dava. Eu tinha que mostrar no corpo dela. E aí vinha uma outra questão. Quando eu tentava conduzi-la, ela não conseguia aceitar essa condução. Porque qualquer ação minha um pouquinho mais firme, para ela era quase uma agressão. Entendo. Porque era muito sensível ao toque. Então eu tive que adaptar a minha condução para que quase que se movesse junto com ela. Isso fez a minha condução transformar. A minha percepção do abraço em relação ao movimento, assim, se transformou muito, muito com ela. Teve até um episódio engraçado, né, que na casa dela é altamente organizada, e quando eu cheguei na casa dela, acabou a luz. Eu acho que eu destruí metade da casa dela. Porque para ela estava de boa. Foi muito engraçado esse episódio. E aí eu falei assim, não, vamos marcar para outro dia. Não, vou fazer aula hoje. Você vai sentir diferente. Foi um grande desafio, mas foi muito bom. Você colocou no lugar dela. Sentiu como era dançar sem enxergar. E foi por causa dela que quando eu comecei a trabalhar com cadeirantes, né, a minha primeira atitude, quando eu recebi a proposta de trabalhar com a equipe de cadeirantes, foi pedir uma cadeira deles emprestada e passar praticamente uma semana sentado nela. Ver como é que era ir para casa de cadeira, como é que eu subia no elevador, como é que eu ia subir tudo, como é que eu ia me movimentar. Eu passava, às vezes, durante a tarde na escola, ficava tentando dançar sozinho com a cadeira de rodas, qual era o ponto de equilíbrio.
e tentando e amarrava as pernas para conseguir ter essa percepção. Então, essas experiências de vida dos outros era muito fantástico. E era engraçado na época dos cadeirantes também. Tinha um aluno lá que ele tinha deficiência, não podia andar, mas a musculatura estava viva. Então ele começava a ter espasmos musculares e tremia. E ele, com uma alegria espantosa, fingia como se estivesse batucando numa bateria. Porque a perna sacudia, o braço sacudia, mas ele não tinha controle disso. E aí ele ficava fazendo cara, cantando, fingindo que estava tocando bateria. Cara, que humor, que alegria, que leveza. Assim, é inspirador quando você convive com as pessoas e começa a conhecer essas histórias. O Val falou que lembra disso aí. Dessa As história. pessoas têm muita dificuldade. Porque mesmo eles tendo todas as dificuldades imagináveis, a vida e o viver é mais forte que qualquer outra coisa, né? Isso. Aproveitando para a gente mandar beijo para a Ana Paula Pereira, que está aí, que também trabalha com a galera especial. Saudade de você. A Déia, nossa linda amiga lá de A Ana está fazendo lives maravilhosas, mas sempre bate com algum trabalho. Ela está na hora do almoço, algum né? Horário que nosso, a gente dá aula. a gente nunca consegue acompanhar, assim, às vezes eu vejo depois. Beijos, Ana. Parabéns, querida. Hoje foi sensacional. É impressionante mesmo. Sabe aquela história, tipo, que gago... História não, é verdade, muitos relatos, assim. Que pessoas que têm gagueira, quando cantam, não gaguejam. Eu já presenciei, ele não era meu aluno, eu era assistente ainda lá na escola Jaime Arocha. Um aluno, ele se debatia. Na época a gente chamava de tique nervoso, né? Que tinha movimentos repetitivos, involuntários, né? E ele se debatia muito às vezes, mas na hora de dançar ele não tinha. Era impressionante isso. Na hora de dançar, parava, ele se concentrava na dança e o tique nervoso, né? Como a gente chamava, não sei qual é a forma correta, não aparecia. É impressionante assim como a dança tem esse lado também muito importante de... Deixa eu contar uma coisa para vocês que da dança de salão ninguém sabe. Eu, até 1998, 97, eu era extremamente gago. Não conseguia pronunciar duas palavras juntas. Eu tinha até um roxo na perna, e quando eu queria falar, eu ficava tão ansioso que eu me batia. E o que a dança de salão me proporcionou em relação à segurança, à autonomia, reconhecimento, afetividade, por mais que eu tinha dificuldade para poder dançar, mas sentia um afeto. É um ambiente que por alguns falam que que tem muita picuinha. Isso para mim nunca, eu sempre vi afetividade. Então, isso me transformou. E eu duvido que vocês achassem que eu fosse gago nível top, né? Oi. Travou aqui o vídeo pra gente. Foi a gente ou foi você? Eu acho que foi eu, mas aí eu voltei, eu mudei aqui, acho que melhorou. Maravilha. Parou na parte que eu disse que eu era muito gago, isso? Não, mas a gente escutou a história, a gente escutou essa história, bacana. É impressionante realmente como a dança faz diferença na vida das pessoas. Eu faleceu já tem um ano, eu acho, mais ou menos. É isso? Não mais, né? Já tem um pouco mais. Não, um pouquinho mais. Acho que já deve ter uns 2, 3 anos. Faleceu uma aluna minha. Ela tinha câncer no cérebro, tá? E o médico deu para ela 6 meses. 6 meses. E ela assim, sempre foi apaixonada por dançar, né? Os pais, na época que ela já tinha uma certa idade, não deixavam ela dançar, não sei o quê. Ela casou com o marido dela, de fora do país. Sempre foi muito alegre, muito bacana.
mas não curtia dançar a dois, etc. E aí, quando ela recebeu essa notícia, ela entrou meio em depressão e uma amiga dela sugeriu, falou assim, por que você não vai dançar? Tá? Eu conheço um professor bacana que já trabalhou com cadeirante, que já trabalhou com cego, não sei o que e tal. De repente, ele consegue fazer um trabalho. Cara, ela chegava na aula, eu ia na casa dela para dar essa aula. Ela entrava na aula com andador. Com andador. Porque ela não tinha equilíbrio suficiente para andar sem um andador. E a gente fazia um trabalho com ela, a aula durava 2 horas, não era 1 hora só não, a gente fazia 2 horas. Porque a gente fazia um trabalho de tônus muscular, um trabalho de consciência, de forma de pisar. Tu acredita que passou 3 meses, ela já estava andando sem andador, ela já conseguia dançar um bolero, inclusive girar, em 3 meses. Giro simples. Era aquela coisa linda, maravilhosa, uma bailarina? Não, óbvio que não. Mas ela conseguia e estava permitindo ela ser feliz, estava permitindo ela ter uma qualidade de vida. O médico dela me pediu para me conhecer. Falou assim, vem cá, eu preciso conhecer esse cara que faz esse trabalho com você, porque fez a diferença. Assim, ele fazia o exame com ela, né? Falou assim, olha, como é que está o teu equilíbrio, não sei o quê. E melhorou em apenas 3 meses. E graças a Deus, ela conseguiu sobreviver depois disso 5 anos, ou quase 5 anos, a mais do prazo que o médico tinha dado a ela de vida. É assim, eu falo, eu me emociono, que eu lembro dela. De 3 meses para 5 anos, né? E tem gente que subestima a dança. Durou quase 5 anos a mais da expectativa. Nesse confinamento, né, que a gente está vivendo, a gente tem dado muita aula online e eu tenho um aluno fazendo essas aulas que a gente dá que tem 95 anos. Olha só. Uau! 95? 95. A atividade para ele, né, que está cerceado de caminhar, de, né, passear e tal, atividade física nessa idade é importantíssimo. Se você para, você tem uma perda incrível, né, de movimentos e para ele é importante isso, né? Então ele faz lá a aulinha dele, religiosamente ele já dançava antes na escola, então dava aula e aí ele continuou e estamos lá dessa forma. É impressionante, ele faz aula com a filha dele. E é impressionante quando toca um forrozinho, a alegria que ele fica. Aí ele vem, dá tchauzinho pra câmera, sabe? Ele já pega ela, abraça ela. É muito legal, é demais isso. É vida, né? É vida. A dança dá aquele maior gás ainda, né? Dá. Assim, a gente está fazendo o curso, minha mãe está fazendo, a mãe dele faz. A tia. Sabe? A tia que mora em Florianópolis. De certa forma, a dança online também contribui muito, né? E muito, né? Muito, muito, porque as pessoas, como eu falo, né? As pessoas estão precisando de se movimentar nessa hora. As pessoas estão precisando esquecer um pouco toda essa tristeza, toda essa ansiedade. Então, o dançar, ele volta você para dentro do seu corpo. Dançar é saúde, sabe? Física e mental, né? Então, a gente se sente muito gratificado de estar podendo, nesse momento, fazer o bem para as pessoas também. E que faz muito bem para a gente também. Trabalho. E é para a gente também. Tipo, a minha hora mais feliz é a hora que eu estou dando aula lá para as minhas damas. Tem algumas aí curtindo a live. Beijo para elas, Naí, Cissa, todo mundo que está aí. Então, eu tenho uma aula de enfeites femininos, né? Pro samba, pro bolero e tal. E aí, ó, eu já usei faxina, já usei movimentos de vassoura, já usei almofada, já usei pano. A gente já fez tudo quanto foi movimento, que às vezes são movimentos do nosso cotidiano, que
porque a gente está estressado de ter que fazer faxina e ter que fazer, né, esse trabalho, essa Inclusive, sobrecarga. teve um relato de uma menina que, através desse exercício, quando foi fazer faxina de verdade mesmo, botou uma música, brincou com o movimento, deixa eu treinar aqui. Então, assim, é um trabalho que ela teria que fazer em casa, mas de maneira leve, divertida, aonde ela não se sentiu, ai, que saco, tem que fazer isso. Ela conseguiu viver aquele momento e cumprir a tarefa que tinha que ser feita, né? Agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui, que a Pereira colocou uma coisa que eu concordo plenamente com ela aqui. A Pereira, Ana Paula Pereira, ela também trabalha com um grupo de pessoas com necessidades especiais, diferentes. Eu não sei exatamente ao certo. Pereira, por favor, me corrija aí. E ela realça assim, né, que todo profissional deveria ter um trabalho voluntário de inclusão. Gente, isso faz uma diferença. E não só isso, assim, eu já tive na escola que a gente trabalhava, por exemplo, portador de síndrome de Down, que dançavam maravilhosamente bem. A gente né, na escola também tinha um trabalho focado para crianças, que já é outro assunto também, que eu acho que quando você aprende tudo na infância, é mais fácil. Então, hoje em dia, o Érico, ele começou com 13 anos, 12 anos, 10 anos. O quê? A dançar. A dançar 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Com 13 anos, o garoto já dava aula. Olha só, trabalho infantil. Mas muitos de nós, profissionais, começamos novos, né? Então, assim, a dança nas escolas, como o Alex falou, eu acho um trabalho essencial, uma coisa que pouparia muitos casos de crianças que vão para a marginalidade depois, adolescentes que não sabem respeitar o corpo do outro, respeitar, sabe, ter aquele primeiro contato com a menina ou com o rapaz e saber que ali envolve respeito, envolve consentimento, educação, enfim. Acho que é uma série de coisas aí que a gente pode abordar que são importantíssimos. A mulher, eu vejo assim, né? No meu caso, eu entrei com 18 anos para a dança de salão. Mas, assim, a gente se torna mais segura, mais empoderada, mais, sabe, sabendo lidar melhor com a sua sensualidade. Então, assim, a dança, ela promove uma série de bem-estar que a gente tem que abordar, porque são muito, é amplo esse aspecto, né? Assim, é muito vasto, os benefícios que a dança pode nos trazer em vários aspectos, para várias idades, para vários... Né? Vários quesitos. Para quem não sabe, eu trabalho em São José do Rio Pardo em um projeto público. É um projeto grátis, né? Então, e eu nunca fiz, para quem me conhece mais tempo, eu nunca fiz distinção de quem fosse entrar e de quem não fosse entrar. Não é? Nós ficamos durante 8 anos com o projeto com jovens, né? Dos 12 aos 18. Só não ia mais novo porque eles não apareciam, mas que com a idade sempre foi aberto. Né? E o que é interessante, a dança de salão promove para o jovem um respeito e um reconhecimento das pessoas mais velhas. Também. Não é? Eles também conseguem se relacionar de uma maneira mais segura, de uma maneira mais confortável, mais eles romântica. Aprendem Sim? Oi? Aprendem a comunicar, aprendem a tomar decisões, aprendem a escolher. Eu tenho alunos que poderiam estar no tráfico, que moram do lado de, né, de bocas de tráfico. E hoje estão trabalhando, estão super bem. Tem aluna dançando fora do Brasil. Agora, quanto à inclusão, eu tenho aluno especial na minha aula. Eu tenho 2 alunos especiais que fazem aula com todo mundo. Entende? Normal. Eles adoram. Principalmente quando os tratam de maneira igual. Sem falar assim, cuidado que você vai cair. Não, trata igual. Então, mas, Alexandre, todos temos deficiências.
Sim. Todos nós. E todos nós temos que aprender a lidar com o outro, tentando entender a deficiência do outro. Né? Não, a gente às vezes fala assim de pessoas especiais, mas é só um tipo de deficiência. Quantas pessoas a gente encontra na aula? Pessoas inseguras, pessoas imaturas, né? Pessoas carentes, pessoas deprimidas. Todas precisam de uma atenção especial. E eu acho que a inclusão é isso. Não é separar, não ter um grupo específico para isso ou aquilo. Não. Se quer se reunir e se sente melhor assim, não tem o menor problema de ser separado. Mas incluir e botar todo mundo no mesmo ambiente é a coisa melhor do mundo. Por exemplo, eu lembrei de um caso agora em relação à questão de classe social, né? Porque hoje em dia isso também... Importante. Não, assim, na dança de salão não interessa a profissão, né? Num baile você não vai perguntar quem é o sujeito, se ele tem uma carreira consolidada, quanto ele ganha para você aceitar dançar com ele. Não importa se ele chegou né? de Ferrari ou de bicicleta. Exatamente. Uma vez, lá na escola do Jaime, quando eu era ainda bolsista e tal, entrou assim, a procura de mulheres era muito maior. Sempre foi, né? Então só podia entrar se tivesse par. Aí uma senhora muito distinta chegou lá querendo se matricular, mas não podia entrar porque não tinha par. E aí ela olhou para o motorista dela, que tinha levado ela lá, e falou: fulano, você vai entrar, eu vou pagar a sua mensalidade para você entrar na turma, porque eu quero fazer aula de dança. Agora, eu não vou dançar com você não, hein? Porque você é meu motorista, pega mal. Tipo assim, ela não Misturar. queria misturar. Tá, ela toda chique, empregado, toda fina, não posso né? dançar com ele. Aí ela Mas entrou para dança e o motorista também. Pouco tempo depois, o motorista dela, eu não me lembro o nome, nem cabe citar, mas ele começou a fazer um sucesso, porque ele levava muito jeito. Ele era talentoso e aprendia muito rápido. E aí todas as alunas começaram a comentar assim: nossa, já dançou com fulano, ele é muito bom. Aí ela ficou com ciúme. Ela falou: aí, agora eu que trouxe, esse é meu. Eu que trouxe, você vai dançar comigo. E aí rompeu a barreira, né? Das classes ali, do empregador e empregado. E aí ela começou a dançar com ele. E foi tudo muito mais feliz. Então, assim, é impressionante como a dança tem isso. A Pereira está falando assim, o Érico, por exemplo, sacaneando tem ela. deficiência. Tá sacaneando. O Alex comentando aqui também, né? Ele conhece muita gente na dança e praticamente não conhece a profissão de quase ninguém. Uma das dançarinas mais elegantes, mais charmosas, mais bonitas que eu conhecia era uma empregada doméstica. E era maravilhosa. Outro dia passou o Alexandre, né? Elegantérrima. O Alexandre Silva postou um vídeo deles dançando, era fabuloso. Então, o baile é um momento, há tempos atrás, né? Era um momento em que as pessoas... Era mais especial, onde você podia se mostrar um artista, uma pessoa, sabe? Seu momento de brilho ali na pista. Então, a gente via as mulheres fazendo vestidos. Agora, eu lembrei da Aninha, que faz o movimento da saia rodada e tal, porque as mulheres faziam vestidos, saias rodadas e tudo para ir ao baile. Era um momento especial na vida de muitas pessoas que muitas vezes não tinham condições financeiras muito boas, né? Então, o baile sempre foi muito agregador nesse sentido, de ser um espaço para que todos possam se socializar sem preconceitos. E é isso que a gente tem que manter, sabe? Então, assim, a gente fala de transformar e, é claro, lutar contra os preconceitos, mas eu acho que a dança de salão tem um viés aí para trabalhar isso muito forte, né? Um baile sem classes, sem divisão, sem dizer que, né, quem pode ou quem não pode estar, sem raça. Isso é importantíssimo.
E isso faz para a pessoa que possa ter um problema em relação a se sentir diminuído sempre por conta de condição social, faz com que ele se torne especial para ele. Mas é. Porque, e pode começar a realizar coisas na vida inimagináveis. O caso da Letícia. A Letícia é de um bairro extremamente pobre na minha cidade. Sem perspectiva para onde vai e do que fosse conseguir fazer, entendeu? Ela trabalhou 5 anos naqueles resorts no Mediterrâneo. Só naqueles resorts que pagam pouco. E hoje trabalha na Ucrânia. Saiu daqui, onde a perspectiva dela de vida, no máximo, seria trabalhar numa loja ou na roça, não depreciando isso, pelo amor de Deus. Estamos dizendo que a dança te dá oportunidade porque você se sente capaz. Você pode chegar onde Você quer. Aonde você quiser. Fala, Ricardo, Camila, estão aí na área. Beijo para vocês. Obrigado, Parô. Tem muitos alunos nossos aí, pessoal legal. Que bacana. Conta mais para nós aí, coisas bonitas das histórias da dança de salão. Gente, ele já contou tanta história aqui. Deixa eu ver. E tem muitas coisas. Eu acho, por exemplo, que todo casal devia fazer aula de dança. Mas a gente sabe que para fazer aula de dança com o parceiro, você tem que ser, acima de tudo, você pode morrer de amor e ser apaixonado e tal, mas se você não for amigo, sabe? Entender as dificuldades um do outro, ter tolerância, você não consegue. Então, assim... E isso muda a relação de qualquer casal. Em qualquer tempo. Então, assim, a gente tem que a dança de salão entre casais deve ser uma coisa tratada com muito carinho, com muita atenção, porque senão vira uma cobrança. A gente tem intimidade, por exemplo. Eu tenho intimidade com o Érico. Na hora que a gente vai dançar, se eu não gostar de alguma coisa, eu posso não falar assim, poxa, naquele momento, será que dava para você fazer com assim? Intimidade, assim? vai falar não, assim? Já vai na descer. intimidade você fala, não, tá errado. Você fez aquilo. E aí vira uma DR, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu e Érico, a gente toma esse cuidado e eu acho que a gente tenta passar isso também. Ricardo e os galera. casais que fazem aula de dança juntos têm que tratar a dança com amor, porque entender, tolerar as dificuldades um do outro e principalmente na dança eu digo sempre, não tem um culpado. Você errou. Não, foi você. Tudo que é discussão que começa assim, acaba mal. Porque na dança, eu digo assim, tem uma discussão que é ótima, assim, você foi na minha frente, o cara fala para a mulher. E ela fala assim, mas você não me conduziu? O que está errado aí? Se ela foi na frente, né, ela não esperou a condução do cavalheiro. Mas se ele não conduziu, ela vai na frente. Ela não tem como deixar de ir, entende? Então é uma coisa, sabe, uma bola de neve. E aí não gera, não vai a lugar nenhum você transmitir para o outro as frustrações. Então, assim, eu acho que eu fiz isso. Ele tem que também dizer o que ele acha que ele pode melhorar. Cada um tem que cuidar do seu. Será que sem acusar? Ao invés de buscar o culpado, buscar a solução, talvez não fosse melhor? Um treino para buscar a solução, né? Às vezes a gente fica muito assim, foi você que errou, foi você que errou. O que vai adiantar? Você já errou. Já errou, é passado, não tem como corrigir isso. Agora, eu posso treinar hoje uma harmonia para amanhã não ter o erro. Então, não importa muito quem errou, né? A Deia perguntou, Bianca, o que a dança transformou na sua vida? O que a dança transformou? Ai, tudo, né? Eu era... Não, eu estava na universidade e estava infeliz com o curso que eu estava fazendo. Na verdade, eu não estava... entrei, tinha recém entrado na faculdade e não gostei. Como vários entram e mudam de curso depois ou abandonam.
né? Esse ensino do jeito que é feito, né? Essa transição do secundário para o terceiro grau, às vezes é muito conflituoso, né? Muito conflitante. A gente não entende bem o que a gente quer ou o que aquela faculdade vai lhe oferecer. Então, eu não estava muito satisfeita. Aí descobri a dança e aí descobri na dança um talento, mas que eu trabalhei muito. Porque, assim, eu acho que a gente precisa na dança do elogio. Então, assim, o Jaime olhou para mim e falou: você tem talento, você não gostaria de entrar para um grupo de dança? Eu falei: quero, mas você não acha que eu tenho muito que aprender? Aí ele me ofereceu uma bolsa. Eu acho que se não fosse essa oportunidade, se não fosse a visão do profissional de estimular, né? Como eu fui estimulada, porque antes dele eu entrei numa outra escola em que o professor falou assim para mim: entra aí, o pessoal aqui é maneiro. Eu gosto muito do Jaime, mas o Jaime robotiza os alunos. Aí eu não sabia quem era Jaime Arocha, juro. Não sabia que ele estava falando do Jaime Arocha. Só que dias depois eu entrei na Domingueira Voadora e vi uma apresentação do Jaime e me encantei. Então eu falei: poxa, mas é esse que ele estava falando mal? Mas eu gostei. Então a propaganda dele, a propaganda foi o contrário, surtiu o efeito contrário. Aí eu me apaixonei pela dança e cheguei no Jaime, foi outra receptividade. Ele falou: você tem talento, qual é o seu nome? Não gostaria de participar de um grupo de dança? E aí eu mergulhei profundamente nesse aprendizado. E não foi fácil, não, porque assim como ele sabia elogiar... Ele não falou nada disso. Assim como ele sabia elogiar, ele estava pesado. Assim, tipo, as correções. Quando a gente quer desenvolver o aluno, a gente não pode achar só as qualidades. A gente tem que dizer: ó, precisa trabalhar isso daqui ainda não está bom. Então, assim, o profissional, ele tem que ter muito cuidado. A gente mostra o que está bom e tem que falar assim: ó, mas isso aqui ainda pode melhorar ainda mais. E mostrar, né, que ainda... Então, hoje eu agradeço muito, assim, porque eu estudei profundamente, eu amo o que eu faço, consegui sobreviver da dança até hoje, e a gente sabe que não é fácil, né, mesmo principalmente agora, nesse período. Então, assim... E eu acho que eu me aflorei muito como mulher com a dança. Então, assim, eu descobri a minha expressividade com a dança de salão. Cara, eu queria agradecer primeiro que a galera do Sambolero tá aí. Todos os professores. Ana Paula Pereira, Rianei, Ricardo Camila. A galera tá aí, que bacana. Vai rolar Sambolero virtual, vai? Então, a gente está planejando um modo de fazer o Sambolero virtual para aquelas pessoas que já adquiriram o pacote e para quem ainda não adquiriu, ficar com aquela vontade louca de vir para cá conhecer o que é esse evento delicioso. Sambolero virtual vai ter depois, né? O Sambolero acontece na cidade de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. E aí é um final de semana maravilhoso falando sobre samba e bolero. Muito gostoso. Aí vai aqui do Rio, eu, Bianca e Ana Paula. Aí tem o Rianei com a parceira que vem de Salvador. Camila e Ricardo. Bruno Frank. Bruno Frank de Campinas passou para dar um oi para nós, já deve ter que sair correndo. Érico, lá em cima, a Ana Paula Pereira perguntou, mais para cima, qual é o segredo para fazer com que o aluno se sinta dançando bem e fidelize ele como aluno durante quanto tempo for necessário, mas fidelize bem. Qual é o segredo? É isso que vocês falaram sobre valorizar e apontar? Primeira coisa, eu preciso que a pessoa se sinta bem acolhida. Ela entenda que na nossa sala de aula, mesmo que a gente fale que ela errou alguma coisa,
A gente não está criticando ela como pessoa, que ela entenda até o erro como uma coisa natural da vida, né? As pessoas hoje em dia têm muito, muito medo de errar. Você mesmo vê lá no nosso grupo de musicalidade, praticamente eu estou forçando a galera a postar um vídeo por dia, né? E a galera sempre coloca assim, ai, mas está muito ruim. Nossa, isso é muito difícil. Autocrítica, né? Algo que às é uma vezes coisa muito forte, pesada, né? E a gente tem que levar isso com mais leveza. Eu, quando conto que eu não gosto de me ver dançando em vídeo nenhum, as pessoas não acreditam. Mas eu conto, eu faço questão de contar para que a aluna fale, ih, caramba, se ela é assim, eu, né? Então isso então é normal. Porque assim, uma vez eu fui fazer, vou contar outra história aqui. Eu fui fazer a unha e a minha manicure, né, querida, ela é também dançarina, ela também dança. Então, ela falou, o que é isso aqui no seu dedão do pé, Bianca? O que foi isso na sua unha? Eu falei, eu me pisei. Aí ela, jura? Aí eu falei, eu me pisei. Pisei com salto, sabe? Aí deu aquela quebrada na unha, na ponta da unha. Ela falou, você também faz isso? Porque eu achei que era só eu, que eu era muito ruim, que eu quase desisti de dançar por causa disso. Eu falei, não, meu bem, olha, isso acontece e vai acontecer, ó, pro resto da sua vida. A gente às vezes se pisa, às vezes se chuta, a gente tropeça, a gente, sabe, a gente é gente como todo mundo. O equilíbrio não nasceu para uns e não nasceu para os outros. A coordenação motora não é algo que nasce com você e morre com você. A coordenação motora não é talento. A gente precisa entender que isso é prática. E eu sempre falo, olha, se errar, disfarça, sabe? Porque às vezes uma cara, um sorriso, isso um é uma coisa legal, né? Na dança você pode errar e se tornar divertido com isso. Tu vê um casal rindo do nada, provavelmente é porque alguém errou. E é legal isso. Quantos movimentos, quantos passos não surgiram a partir dos erros? Então, se a gente fosse fazer tudo certinho, muita coisa ia perder a graça. Eu brinco que tem um monte de sambista aí. Eu brinco que a gente só tem essa infinidade de movimentos, de variedades, de gancho, de outros movimentos por causa dos erros. Porque as pessoas erram alguma coisa, já inventam uma coisa. E troquei a perna aqui, eu acho, sabe? E tem que dar um jeito de com a perna errada, aí troca rápido, nasce a saída rápida. Enfim, uma série de passos que a gente faz foram criados através dos erros. Então, que a gente não precisa ter esse medo de errar na dança. Faltam 9 minutos. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero que cada um faz para mim o seguinte. Imagina que na live ninguém faz dança de salão. Ninguém nem conhece a dança, nunca viu, não tem uma visão. Diga para eles por que é importante fazer dança de salão. Começa você. Tirou da reta. Acabou com essa aí, né? Não, assim, para quem nunca dançou, ela não pode ter noção do que é prazer. Exatamente. Se ela acha que ela só tem prazer quando faz sexo, ela não tem noção de como é bom dançar a dois. Quando come uma sobremesa gostosa. Eu fui mais radical aqui, né? Mas é porque não tem noção. Todo mundo conhece o prazer de um bom abraço. Imagina a gente que passa o dia inteiro abraçado. Percebe? Uma coisa pequena. Todo mundo sabe, consegue se sentir mais leve quando canta uma música, quando escuta uma música. E quando muitas vezes uma música lembra alguma fase da sua vida, como eu comentei da Solange em relação ao pai, como muitas vezes vai ter algum relacionamento e etc. E vão te trazer emoções boas. Nós criamos esse vínculo todos os dias. Então, quando a gente está com alguém, não importa se essa pessoa dança bem, se é a classe social, a cor,
qual é a religião, qual é o partido político. Nada disso tem valor. O que tem valor é o toque, é o respeito, é um abraço, é o acolhimento, é a energia. A energia da alegria. A gente não gosta de ficar do lado de ninguém triste. A gente quer pessoas alegres. E aí tem um problema. A gente vai lá no Facebook, aqui no Instagram mesmo, e vê pessoas postando uma falsa alegria, uma falsa realização. A dança, ela não tem essa mentira. Porque tu não consegue enganar se você está feliz ou se você está alegre na hora que você dança. A tua emoção é expressa naquele momento. E alegria também é treino, também é prática. Porque se você pensa positivo, as suas energias positivas virão. Se você vive falando das coisas boas que as pessoas têm perto de você, coisas boas estarão perto de você de verdade. Então, assim, é quase que um mundo mágico a dança. Quem nunca teve a experiência de dançar, amigo, você não sabe como você está perdendo. Você deveria começar a procurar uma escola de dança agora, para que o seu futuro e o seu hoje se tornem realidade, uma felicidade verdadeira. É isso aí. A gente... Bom, ele deixou um pouco de espaço para mim, mas eu acho que todo mundo tem vontade de aprender a dançar, assim como todo mundo gosta de escutar uma boa música. Então, assim, isso é inerente ao ser humano. O problema é que a gente se tolhe muitas vezes, né? E aí se dar ao direito de experimentar dançar, né? Eu acho que é uma coisa importante. Então, assim, se você nunca dançou, experimente. Quem sabe você não vai ser mais feliz. Érico, vice-presidente, Bianca, presidente. Galera, para quem não conhece, o Sambolero é um evento que eu pensei misturando os dois gêneros que eu mais amo. Eu também amo tango, mas não tenho tanta propriedade para poder fazer um evento e querer eu preciso estudar mais. E eu resolvi trazer para a minha cidade aqui no interior de São Paulo as minhas maiores referências, que é Érico Rodrigo e Bianca, Ana Paula Pereira, Ricardo e Camila, o Rianei e o Michel, que o Michel mais fica atrás de outras coisas do que dançando, na verdade. Então, para mim, todo mundo tem que ter contato com os meus mestres. Você não pode deixar de conhecer essas figuras aí. Olha o que o Érico falou. Eu não sei, Érico, você falou, você me deixou, eu fui para outro lugar. Eu nem sei como vou terminar essa live agora. Mas, porque uma coisa que a dança de salão te faz é trazer o teu lado, a sua sensibilidade para fora, para a pele, para o ouvido, para os olhos. A gente não olha para as pessoas somente pela estética. A gente não consegue ver só o corpo, o ombro, o braço, o peito, a bunda. A gente vê muito mais coisas, porque a dança nos faz ter essa visão. A dança de salão, inclusive, faz com que a gente tenha um olhar mais humano pelo ser humano. Não é? Então, eu perdi até o rumo agora. Ó, quero parabenizar você, já que está acabando aqui a live, antes que caia, por essa